Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. É sempre um motivo de muita alegria estarmos reunidos em torno da obra espírita para estudarmos essa doutrina consoladora, tendo nosso Senhor Jesus como coordenador dessa terceira revelação. Estamos hoje, então, reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita e hoje é exatamente 6 de setembro de 2021. O trabalho será conduzido aqui no mundo material pela nossa querida amiga Carla e nossa irmã Aramita, mas já solicitamos da espiritualidade amiga que possa envolver as meninas para que elas possam, uma vez inspiradas pelos amigos espirituais, e nós que estamos na condição de aprendizes, que possamos ser tocados no nosso mundo íntimo para refletirmos nas lições que serão ministradas essa noite. Graça te damos, amor de nossa vida, nosso amor amado. Ainda estamos em março de 1860 no tópico sobre o estudo sobre o espírito de pessoas vivas. Hoje vamos iniciar a senhorita Endermühle, surda muda de nascença, 32 anos, viva, residente em Berna, na Suíça. Sessão de 10 de fevereiro de 1860. A São Luís. Podemos entrar em comunicação com o espírito da senhorita Endermühle? Podeis. Evocação. Eis-me aqui e o afirmo em nome de Deus. A São Luís. Podereis dizer-nos se o espírito que responde é realmente da senhorita Endermühle? Posso afirmar e vou-lo afirmo. Estais mais adiantados e credes que, se fosse um outro que respondesse em seu lugar, isso seria embaraçoso? A afirmação vos prova que ela está aqui. Compete a vós garantir uma boa comunicação pela natureza e o móvel de vossas perguntas. Então, é que o que o São Luís responde para ele, né? Que ele já é adiantado e que ele pode saber, através das perguntas, que ele vai interrogar o espírito se é ela ou não, porque qualquer outro espírito, já que ele não vê, poderia dizer que era ela e dizer: eu afirmo por Deus que sou isso, eu afirmo que sou qualquer outro nome. Aí ele disse: cabe a você. Então olha como São Luís também ainda faz isso para ele também, e eu acho isso bem interessante, que assim, para ele não ficar completamente dependente de São Luís, né, do mentor da reunião, e que ele já tem capacidade para isso. E eu vejo assim, os espíritos também veem a distância, né? Ao longo dos séculos. Nós aqui não temos um São Luís. A gente, se fosse evocar alguém, teria que saber pelo conteúdo, pelas respostas, pela natureza e o móvel das minhas perguntas que poderiam direcionar para saber. E o que é interessante ele colocar aqui, eu acho assim, que mesmo sendo Allan Kardec, e ele já ter falado várias vezes estudo e disciplina no estudo, ele mesmo mostra que ele leva puxão de orelha do São Luís, dizendo que é preciso isso, né? Para a senhorita. Sabeis exatamente onde estás nesse momento? Perfeitamente. Pensais que eu não tenha sido instruída sobre isso? Como podeis responder aqui se vosso corpo está na Suíça? Porque não é o meu corpo que responde. Aliás, como bem o sabeis, ele é absolutamente incapaz de fazê-lo, já que eu sou surda muda de nascença. Mal criada você, né? Interessante isso, né? Isso fica bem interessante para mostrar
que o corpo físico tem a limitação, mas não o espírito. Ela é surda, muda, nasceu surda, muda. Mas quando evoca o espírito, lembra que ela está encarnada em Berna, na Suíça. Ela está no momento de emancipação, no momento de sono. Tia, quando ela acordar, ela vai lembrar? Probabilidade não. Não vai lembrar nada, mas foi evocada. Então, aqui ela está ouvindo, falando, respondendo. Por isso é que os espíritos falam que o corpo quase sempre é um cárcere para muitos. Então é um cárcere, uma prisão da visão, uma prisão da audição, às vezes uma prisão da fala, às vezes uma prisão de caminhar, de andar, de decidir, uma prisão de pensar, a pessoa perde o talento de pensar, uma prisão no corpo orgânico, no corpo físico, dentro da sexualidade, porque você olha para o corpo e está preso nele, porque não é o corpo que você quer. Então é por isso que quase sempre os espíritos falam de que o corpo físico, para muitos, é uma prisão. Para outros, manicômio. E para outros, uma escola. E para receber os estímulos é como se fosse um mata-borrão, que já chega a impressão, não chega a impressão completamente nítida. Mesmo como disseste, quando ela voltar, ela vai lembrar, ela pode ter só lembranças, igual do sonho. Emancipado, lembra de tudo, e quando volta, uma vaga lembrança. O que faz vosso corpo nesse momento? Cochila. Está com saúde? Excelente. Observação. O irmão da senhorita Endemir, que se achava presente, confirma que realmente ela goza de boa saúde. O irmão dela está na reunião. Quanto tempo levastes para vir da Suíça até aqui? Um tempo inapreciável para vós. Vistes o caminho que percorrestes? Não. O que é inapreciável, gente? É rápido. A gente não é capaz de Não consegue imaginar. perceber. Tem noção, perceber. Vale a pena? Que é igual como... Porque a gente discutiu bastante no Na Senhor outra invocação Vidigal. de pessoa Lembra? viva. Do doutor Vinhal. Vinhal, do doutor Vinhal. A gente já discutiu bastante isso, que não consegue se aperceber, e nem ele, nem ela, como espíritos encarnados que são evocados, eles não conseguem perceber o caminho, nem a distância que percorreram. Mas se Nem ele o tempo, quiser, né? ele pode Nem o perceber? tempo também. Não tem. Mas se o espírito quiser, ele pode perceber? Essa pergunta está no livro dos espíritos. Pode. Se ele quiser, e a gente vai ver isso nas obras de André Luiz. Ele diz esse momento que foi muito rápido, como é aquilo que ele falou, é algo inapreciável, mas como também há situações que eles vão ponto a ponto até chegar no ambiente. E ele fala que às vezes dá até falta de ar realmente, por conta da vibração. Tá? Então, se ele quiser, pode. Está lá no livro dos Espíritos, mas se ele quiser, é mais veloz do que o pensamento. Vistes o caminho que percorrestes? Não. Estais surpresa de vos achar nessa reunião? Minha primeira resposta vos prova que não. Que aconteceria se vosso corpo despertasse enquanto nos falais aqui? Eu lá estaria. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito, aqui presente, e o corpo que se encontra na Suíça? Antes de responder, é legal a gente frisar como ele faz as perguntas para vários espíritos para confirmar a resposta, né? Muito bem. Daí a ciência espírita. Porque é uma ciência pautada em pesquisas, observações, anotações, por isso ciência espírita. Essa é uma ciência, o que ele está fazendo isso aí é um laboratório. Então ele faz as mesmas perguntas, como bem disse a nossa Carla, para vários espíritos, para eles verificar a veracidade. A veracidade. E é interessante quando ele diz, se você de repente acordar, você estaria onde? Lá no corpo, porque para o corpo acordar é necessário que o espírito esteja lá. Já foi perguntado, se de repente alguém quisesse te matar, assassinar, como é que tu ia fazer? Obviamente que a pessoa pensou, como é o nome dela? Senhorita Endemir. A senhorita Endemir. Então, se de repente a Mita dissesse, eu vou matar a senhorita Endemir. Endemir.
Só em ela pensar, isso já é uma evocação. Então, antes dela chegar na sala, a senhorita já estaria lá. Já fica o aviso do pensar, plasmar. É exatamente isso. Pensou, Plasmou. E uma outra coisa, além de ser ciência, para nós hoje, há mais de 100 anos de distância dessas evocações, parece o óbvio e repetitivas, mas ele estava ainda sistematizando. Então ele precisava verificar se as respostas batiam, se o fenômeno podia se repetir, se era igual em todos os fenômenos. Por isso, a repetição das perguntas. Inclusive, o São Luís diz isso para ele, que ele pode, pela boa comunicação, pela natureza e o móvel das perguntas dele. Por isso que ele pergunta e repete, e às vezes até parece que é chato, né? Mas não, é necessário. E é como as pesquisas de hoje, né? Que às vezes, talvez alguns não saibam como é feita a pesquisa, né? Faz a pesquisa, repete, vê as respostas, faz a estatística. É dessa forma. Existe um laço qualquer entre o vosso espírito aqui presente e o corpo que se encontra na Suíça? Sim. Não for assim, quem me advertiria de que devo voltar a ele? Vede-nos bem distintamente? Sim, perfeitamente. Então, quem o adverte é justamente esse laço. É tão interessante, gente, essa resposta. Porque da outra vez já tinhas falado, né? Que senão, para que a gente ia voltar para esse cárcere? Se nada nos chama. E é tão interessante porque quando a gente estuda a obra Obreiros da Vida Eterna, quando o nosso André Luiz foi até o cemitério, que ele se deparou lá com a borboleta saltitante, ele dizia que tinha fios que a ligava, ela, espírito, ao corpo físico. Por isso ela sentia todas as sensações do corpo físico. Entendeste? Então é aquilo que ela diz. Existe um laço qualquer entre vós e sim. Não for assim, quem me advertiria de que devo voltar a ele? O rompimento desse laço, ela já não... Exatamente. Então existe essa ligação. Então se alguém se aproximasse, ou então se de repente viesse uma formiguinha, essa formiga giguitaia aqui, né, que incomoda aqui, e mordesse o corpo dela, se não fosse esse fio, ela não teria como sentir a mordida dessa giguitaia. Porque a giguitaia não pensou antes, eu vou morder o corpo da senhorita, né? Não tem como, né? Tô dando um exemplo. Então, ao sentir a mordida da jiquitaia, que é terrível, tem jiquitaia lá pra fora? Tem, gente? Tem. Jiquitaia morde é terrível, né? Aí, uma vez ela sentindo, ela estando ligada nesse fio, ela percebendo isso, ela sente a dor. Ela corre e volta pro corpo e mata a jiquitaia. Entendeu, gente? 13. Compreendeis que possais ver-nos, mas que não vos vejamos? Mas sem dúvida. Ouvis o ruído que faço nesse momento batendo? Aqui não sou surda. Desculpa. Tanto é que ela está ouvindo as perguntas, né? Mas Kardec quis saber o quê? De repente ela pode estar captando o meu pensamento, porque ele sabia. Kardec fazia perguntas pelo pensamento. Parece ser algo assim meio estúpido ele dizer, tu tá ouvindo minha batida? Mas porque Kardec às vezes fazia pergunta, ele não exteriorizava, ele só pensava e o espírito respondia através da médium. Então aqui ele está exteriorizando a pergunta, mas a pergunta é, será que ela está ouvindo o som da minha voz ou será que ela está lendo o meu pensamento? Então isso agora eu não vou pensar, eu vou bater. E às vezes até que ele fez pergunta pelo pensamento, o espírito disse, não posso responder, né? Não proibido. posso responder, proibido. Para da tua graça. Bom, como percebeis, visto que, por comparação, não tendes a lembrança do ruído em estado de vigília? Eu não nasci ontem. O que tu quer dizer com isso, Demir? Eu sou um espírito milenar, só estou surda nessa encarnação. Ah, tá. Ela falou tudo isso? Não. Já estou me estendendo. Ah, tá bom. Observação. A lembrança da sensação do ruído lhe vem das existências em que ela não era surda. Esta resposta é perfeitamente lógica. Como ela disse, ela não nasceu ontem e ela é um espírito milenar.
Escutarias música com prazer? Com tanto mais prazer, quanto há muito tempo isso não me acontece. Cantai alguma coisa para mim. Ninguém gosta mais desse Esse boi do que Kardec. Uma música vermelho. Mas se ela grita, melhor ser surda. Desculpa, mas não canto. Lamentamos não poder fazê-lo agora e que aqui não haja um instrumento para vos proporcionar este prazer. Mas nos parece que vosso espírito, desprendendo-se todos os dias durante o sono, deve transportar-se a lugares onde podeis ouvir música. Isto me acontece muito raramente. Como podeis responder-nos em francês, já que sois alemã e não conheceis nossa língua? O pensamento não tem língua. Eu o comunico ao guia do médium, que o traduz na língua que lhe é familiar. Como a tia já bem explicou, espírito não fala palavras como nós, não articula vocábulos. É pensamento a pensamento. E como ela diz, eu comunico ao guia do médium pelo pensamento. O pensamento não tem línguas. Eu comunico ao guia do médium, que o traduz na língua que ele é familiar. O médium é que reverte com palavras. Lembrando sempre disso, gente. Então, nessa explicação aqui, essa resposta, como dizia lá o artista na televisão, um personagem fenomenal, que realmente é fantástica essa resposta, ela de forma muito simples diz: eu transmito meu pensamento, ele capta meu pensamento e ele reveste no idioma dele. Então, espírito não diz palavras, espírito transmite pensamento. Nós revertimos com um pensamento. Por isso que os espíritos têm preferências por médiuns. Se nós pegarmos o livro A Gênesis e nós formos estudar Galileu Galilei, veio através de que médium? Camille Flammarion, que era o quê? Astrônomo. Quem que teria a capacidade de revertir com as palavras adequadas os pensamentos de Galileu Galilei? Por isso que o médium deve melhorar o seu vocabulário, deve estudar, para que ele possa ser um instrumento melhor. Exemplo, a Aramita é uma excelente cozinheira. E eu a convido para ela ir fazer um jantar na minha casa. Ela simplesmente terá que se virar nos 30 com os temperos que eu tenho. E o tempero que eu tenho é só sal. Apesar de toda a capacidade gastronômica de Mita, ela vai conseguir fazer alguma coisa gostosa só com sal? Só se for uma carne de alcatra e fritar, grelhar. Mas se não for uma carne de alcatra, ela tem como fazer um prato suculento? Não vai. Porque a minha cozinha não está adequadamente preparada para receber uma excelente cozinheira de mão cheia. Então, assim é a capacidade mediúnica. Então, às vezes o espírito tem uma capacidade enorme, mas o instrumento que ele está usando, a cozinha que ele está usando, não tem lá esses temperos todos. Então, a limitação, muitas vezes, não é do espírito, é do médium. Agora, reflete comigo a cozinha capacitada de Francisco Cândido Xavier. Parou para pensar? O arquivo mental deste homem. O arquivo do Allan Kardec também, dentro das perguntas e entender tantas coisas. Do zero, aparentemente. Entendeste, gente? Então é isso. Mas tia, nessa encarnação, ele teve o quarto primário, sim. Mas ele estudou. Os espíritos, inclusive, ensinavam o Chico Xavier. Ele lia, ele se aperfeiçoou nessa encarnação. Lembra que ele era médium de psicografia mecânica. Então essa facilitava mais ainda utilizar o seu inconsciente profundo. O mecânico.
Mas ele trazia, até para ele dar uma palestra, ou para ele responder as perguntas do Pinga Fogo, ali ele estava consciente, ele tinha que usar o vocabulário dele. O que o Emmanuel fazia era transmitir o pensamento, mas quem tinha que revertir era o Chico. Vocês entenderam, gente? Isso ficou claro? Então essa aqui é uma pergunta importantíssima. Tinha aí no caso da xenoglossia, em que o médium fala um idioma que não é o dele, e ele não tendo o conhecimento desse idioma. Então a gente vê o quê? O espírito fala esse idioma e o médium tem esse arquivo e essa capacidade mediúnica da faculdade de xenoglossia. Tudo isso para quê? Para fazer um show? Não. Para comprovar a comunicabilidade dos espíritos. Qual é esse guia de que falais? Seu espírito familiar. É sempre assim que recebeis comunicações de espíritos estrangeiros, e é desse modo que os espíritos falam todas as línguas. Observação. Dessa maneira, muitas vezes as respostas não nos chegariam senão de terceira mão. O espírito interrogado transmite o pensamento ao espírito familiar, este ao médium e o médium o traduz, seja pela escrita, seja pela palavra. Ora, podendo o médium ser assistido por espíritos mais ou menos bons, isso explica como, em muitas outras circunstâncias, o pensamento do espírito interrogado pode ser alterado. Assim, no começo, São Luís disse que a presença do espírito evocado nem sempre é suficiente para assegurar a integridade das respostas. Cabe a nós apreciá-las e julgar se são lógicas e se estão em relação com a natureza do espírito. Aliás, segundo a senhorita Indemir, esta tríplice fieira não ocorreria senão com os espíritos estrangeiros. E a tia já explicou, pensamento a pensamento, vai e reveste. Pergunta número 20. Qual a causa da enfermidade que vos afetou? Uma causa voluntária. Por que singularidade todos os vossos irmãos e irmãs, em número de 6, foram acometidos pela mesma enfermidade? Pela mesma causa que eu. Assim, foi voluntariamente que todos escolhestes esta prova. Pensamos que esta reunião na mesma família deve ter ocorrido como uma prova para os pais. É uma boa razão? Ela se aproxima da verdade. Vedes aqui vosso irmão? Que pergunta? Estás contente em vê-lo? Mesma resposta. Malcriadinha você? Pensei que a gente fosse estudar. Observação, Indemir. Observação. Gente, todos os irmãos dela eram surdos? 6. Todos Surdo e mudo. Surdo e mudo. Causa voluntária para perrear o pai e a mãe. Pediram. Aí ele pergunta se é para uma prova para os pais. É uma boa razão. Ela disse, chega perto, mas eles pediram. Bora ver o que eles vão dizer. Observação. Sabe-se que os espíritos não gostam de repetir. Nossa linguagem é tão lenta para eles que evitam tudo quanto lhes parece inútil. Eis um ponto que caracteriza os espíritos sérios. Os levianos, zombadores, obsessores e pseudo-sábios geralmente são faladores e prolixos. Como os homens a quem falta base falam para nada dizer. As palavras substituem os pensamentos e eles julgam impor-se pelas frases redundantes e um estilo pedante. Já sabe que a senhorita Indemir é um espírito sério, né? Ela não quer muita história, não se repete, não fica se alongando, né? Prolixo, se alongar em frases. Gostarias de dizer alguma coisa? Peço-lhe que receba a expressão dos meus sinceros agradecimentos pelo bom pensamento que teve de chamar-me aqui, onde felizmente me acho em contato com espíritos bons, embora veja alguns que não valem muito. Ganhei a instrução e não esquecerei o que lhe devo. Obrigado, Manu. Olha, ela diz que na reunião tem alguns que não valem muito.
Kardec era ótimo, deixava tudo. Precisava instruir. Eu também vejo isso por aqui também. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a Jesus e aos bons espíritos que nos inspiraram. Até nosso próximo estudo, se assim Deus o permitir. O trabalho do Cristo, ele é sempre coletivo, ele não é individual, não está centralizado sobre a cabeça de um. Somos o EOS, esse grupo que Jesus foi construindo ao longo dos anos, e estamos nós aqui estudando e tendo a alegria de poder compartilhar com todos vocês.